Fala pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo para o canal da Finclass. Meu nome é Felipe Arraes e hoje eu venho falar sobre um tema muito interessante, né? O famoso beta travestido de alfa. E a gente vai desmascarar um pouco aqueles gestores que tentam bater o mercado e mostram resultados apontando para o cenário positivo, mas se a gente estudar direitinho as características da carteira, talvez a gente descubra que esse alfa, na verdade, é um beta. Pode rodar a vinheta. Vamos lá, colocar todo mundo na mesma página primeiro. O que é alfa, o que é beta, né? De uma maneira bem resumida, a gente pode caracterizar aqui o beta como o risco não diversificável, uma componente de retorno que representa uma média ampla de mercado. Vamos usar aqui exemplos para que você se familiarize. Quando eu olho para o mercado de ações no Brasil, eu tento procurar alguma coisa que represente o retorno médio e o risco médio dessa indústria de ações. Eu posso assumir aqui que um índice amplo cumpre essa função. Por exemplo, o índice Ibovespa. O índice Ibovespa, ele é um índice que dá mais peso às ações que são maiores e mais líquidas do nosso mercado. Então, ele funciona como uma representação do próprio mercado. A gente reclama que o Ibovespa ele é cheio de commodities, ele tem pouca diversificação setorial. Por que o nosso mercado é assim? No mercado brasileiro, as empresas ligadas a commodities como Vale e Petro são imensas, então elas ficam muito bem representadas nesse índice. Então quando eu digo que eu quero obter o retorno médio do mercado de ações no Brasil, eu poderia dizer que o Ibovespa me entrega exatamente o que eu estou procurando. Poderia até dizer que o Ibovespa é o beta do mercado, uma representação do risco e do retorno médio dessa indústria. E é importante a gente entender isso porque o alfa é o que excede o beta, o retorno acima de um índice de referência. Manter o mesmo exemplo aqui do Brasil. Se o beta é o Ibovespa, um gestor de ações aqui no Brasil, que escolhe ali suas próprias ações com seu time de especialistas, ele está querendo obter um retorno maior do que o Ibovespa, né? Por que ele faria uma seleção de ativos para ganhar menos do que a média de mercado? Ele poderia comprar um ETF baratinho que segue o Ibovespa, mas não. Ele está ali com o time dele, fazendo as escolhas que ele julga serem as melhores e ele quer gerar o alfa, ele quer ter um retorno acima da média de mercado. Então se eu começar a desenhar aqui, vamos pensar uma coluna aqui e eu digo que isso aqui é o beta. E eu posso dizer que ele é representado pelo Ibovespa para a gente seguir esse mesmo exemplo aqui que eu estou contando para vocês. Então, o alfa seria um retorno excedente a esse beta. Então, se o Ibovespa em um determinado ano rendeu, por exemplo, aqui vamos colocar, rendeu 10%. Foi o retorno do Ibovespa em um determinado ano. Um gestor de ações naquele mesmo ano entregou, vamos supor aqui que 13%. Isso significa que ele gerou um alfa de 3%, correto? Vamos colocar aqui, o gestor entregou 13, então 13 menos 10, a gente tem 3% de excesso de retorno. Esse seria um exemplo do alfa. Mas a provocação que eu trago aqui nesse vídeo é para a gente tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente tem um beta travestido de alfa e para exemplificar eu tenho que agora tirar o foco do Brasil e levar lá para os Estados Unidos para a gente discutir um pouco o comportamento do mercado norte-americano, que é o maior mercado de ações do mundo, o mercado mais eficiente que a gente tem. Bom, eu falo muito aqui no canal, falo para os assinantes nos relatórios que o mercado norte-americano é o mercado mais eficiente do mundo, portanto é o mercado mais difícil de bater. A gente tem muita gente olhando para esse mercado, gestores do mundo inteiro olham para o mercado norte-americano. Gestor aqui no Brasil está comprando ativos estrangeiros direto, vai ter um gestor em Hong Kong que está olhando para as ações de Google. Então, se todo mundo está olhando para aquele mercado, é mais difícil que a gente consiga ter uma vantagem competitiva, porque o mercado financeiro, naturalmente, paga muito. E se paga muito, atrai mentes brilhantes. Então, não tem bobo ali, né? Todo mundo quer escolher as ações melhor do que a média de mercado. E o resultado é que a maioria não consegue. Não só a maioria não consegue em prazos longos, porque no curto prazo tudo é aleatório, né? Ano de 2023, se você tivesse comprado Nvidia, uma única ação, você teria tido um retorno maior do que o S&P 500, que é o índice que representa o mercado norte-americano. Mas selecionar ações de forma que você consiga bater o índice em prazos longos, 5, 10, 15 anos, aí sim a gente está falando de algo muito difícil de ser feito. As estatísticas que são rodadas ali ano após ano sempre vão mostrar a mesma coisa. Não só então é difícil de bater esse mercado, como quem consegue, os poucos felizardos ou os poucos
gestores acima da média, normalmente quando eles conseguem por pouco, ou seja, geram um pouquinho de alfa só. Agora o que eu quero discutir é que às vezes eu ouço aqueles argumentos, poxa, mas tem um fundo lá não sei da onde, do ciclano, que bate o S&P há 10 anos. Aí a gente tem que entender como que esse alfa foi gerado. Por quê, pessoal? Então vamos voltar um pouquinho aqui na história para falar do desenvolvimento da teoria moderna de finanças, e a gente vai ter que falar de caras como Eugene Fama e Kenneth French. Eles começaram a estudar o que explicava o retorno de uma ação, o que fazia uma ação subir ou cair, e eles encontraram ali um modelo de 3 fatores. Ficou conhecido como modelo de 3 fatores e ficou conhecido como modelo de 3 fatores de Fama French, né, como uma homenagem aos criadores. E lá eles identificaram esse conceito do beta, que era uma representação do risco médio de algum mercado, e descobriram também 2 fatores de retorno, que na época era valor, que a gente fala em inglês o value, não value de idade, né? Value de valor em inglês. E crescimento, que é o growth. O que eles quiseram dizer com isso? Que existem características intrínsecas a algum ativo que fazem com que ele se comporte de uma determinada maneira só por conta dessas características intrínsecas que ele tem. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui de Microsoft, de Apple, de Meta, Google. Essas empresas, cada uma é tocada de um jeito, cada uma tem seu mercado consumidor, produtos diferentes, mas todas elas têm características semelhantes, perfis de crescimento, alguma carinha mais tech, né, mais tecnologia. Isso faz com que todas essas empresas, por mais que elas sejam diferentes entre si, tenham um comportamento minimamente similar, que a gente poderia caracterizar como o comportamento do growth. Isso é importante porque eles começaram a mapear e descobriram que diversos fatores de investimento naturalmente batiam o mercado. E aí não era um mérito específico da seleção individual de ativos que era feita. Lá nessa época de Eugene Fama e Kenneth French, muitos gestores foram desmascarados, né? Baixou a maré e descobriu ali que muita gente estava nadando pelado, né? Muita gente dizendo que batia o mercado e na verdade não batia. E vai fazer mais sentido quando eu trouxer aqui um exemplo para vocês. Vou trazer um exemplo um pouco mais contemporâneo de algo que aconteceu de maneira muito clara na década passada, né? Depois ali da grande crise financeira, 2007, 2008, a economia ficou arrasada, o Banco Central norte-americano jogou esse juro muito para baixo, começou a trazer muito estímulo para a economia para acordar um pouco, né? Porque estava indo para uma recessão. E esse contexto de um juro que foi lá para quase zero fez com que o dinheiro ficasse mais barato, o crédito mais acessível. Isso corroborou para uma década maravilhosa para empresas de growth, empresas com esse perfil de crescimento. Porque o que uma empresa de crescimento precisa? De dinheiro para investir e continuar crescendo. E se o custo do dinheiro é muito alto, você consegue menos potencial de crescimento por consequência. Então essas empresas grandonas de tech, elas investem em pesquisa e desenvolvimento, elas investem em melhoria de produção industrial, elas estão sempre investindo e a gente olha para elas e a gente sempre questiona. Caramba, uma Apple, uma Google, uma Microsoft são imensas, mas olhando daqui a 5, 10 anos, eu imagino que elas vão ser ainda maiores, que elas têm esse perfil de crescer, a tecnologia é uma coisa exponencial, enfim. O que acontece? Essa última década foi marcada por um sucesso tremendo das empresas dessa característica. Então o que aconteceu? Teve muito gestor, que aí lá tinha um gráfico de retorno, né? E aí o fundo ali, desde 2010, sei lá, indo super bem, e aí você vê o índice S&P, compara e você olha o S&P rendeu menos, aí você fala, caramba, essa diferença aqui que eu tô vendo no gráfico que eu tô usando de exemplo, essa diferencinha aqui, tem que ser alfa, né? Porque se o S&P entregou um determinado retorno e o gestor entregou mais, ele gerou alfa. Não necessariamente, porque tem que analisar a característica do estilo de gestão desse determinado profissional. Muitos gestores ganharam muito dinheiro na década passada porque investiram quase que única e exclusivamente em teses mais ligadas a crescimento, a growth, tecnologia. Então, dessa forma, eles estão capturando um comportamento médio desse nicho de empresa, que não necessariamente é um perfil de retorno similar ao mercado amplo. Então, se eu sou um gestor e na minha carteira eu tenho teses de tecnologia, eu deveria comparar se frente a um índice de tecnologia eu estou gerando alfa, porque a régua fica mais alta. É como se eu pegasse aqui no grupo primo, eu vou promover aqui uma competição de corrida, e aí eu deixo todo mundo correr solto. E aí tem lá o Ricardo Figueiredo aqui da nossa equipe, que é maratonista, e o cara treina e disputa, e aí vai dar uma lavada em todo mundo. Poxa,
O certo seria pegar as pessoas aqui do Grupo Primo que praticam esportes de maratona e aí fazer uma competição mais seleta para ver se de fato o Ricardo é acima da média entre os profissionais de corrida. Trouxe uma analogia aqui para tentar trazer o negócio de uma forma mais objetiva, mas vamos mostrar aqui o que eu tô querendo dizer de forma gráfica. Novamente o gráfico, você tem um resultado de um gestor que ele comprou ali Google, Microsoft, Nvidia, é um gestor que gosta muito de teses de tecnologia e aí ele ganhou, sei lá, ao longo de 5 anos, ele teve 100% de alta, né? Porque essas empresas subiram muito, né? Aí, nesse mesmo contexto, a gente olha para o S&P e vê que o S&P ficou um pouco para trás. Porque o S&P, ele é amplo. Ele tem tecnologia, mas ele tem petróleo, ele tem setor industrial, saúde, tem um monte de setores. Ele tenta representar a média do mercado, né? Como eu já expliquei para vocês. Aí você olha e fala que esse gestor gerou alfa. Mas se eu pegar, de repente, um índice que seleciona esse grupo que eu tô querendo analisar, o grupo de growth, que é um grupo mais parecido com a característica das empresas que esse gestor está comprando. Aí eu olho e aí eu descubro de repente, pessoal, que esse gestor aqui na verdade não gerou alfa, porque um índice de growth, e aí não tem nenhum mérito de seleção individual de ativos, eu peguei um índice, eu posso comprar um ETF que segue um índice de growth, um índice de tecnologia. Eu vou ver que de repente esse índice de growth rendeu mais do que o gestor. Aí eu chego à conclusão que esse gestor não gerou alfa, né? O que ele pegou, ele capturou um beta do fator growth. Ele pegou ali uma componente de retorno intrínseca àquela categoria de tecnologia, surfou um pouco a onda e ainda a seleção individual dos ativos que ele fez acabou sendo pior do que simplesmente se ele tivesse comprado um ETF de growth. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tentar entender a característica do produto e até tem um caso real, né? Já teve aqui no passado um fundo de ações norte-americanas que era vendido aqui no Brasil como um fundo para bater o S&P e todo o material publicitário que você via dele mostrava que ele batia o S&P, só que na verdade essa estratégia, ela era uma estratégia copiada de uma gestora irmã que existia já nos Estados Unidos. Então é uma estratégia que foi um Ctrl+C, Ctrl+V de outra que já existia lá fora há mais tempo. E qual que era o nome da estratégia lá fora, né? Tinha ali bem claramente Large Cap Growth, ou seja, era uma estratégia de empresas grandes de growth. E qual que era o benchmark oficial desse fundo que já existia lá no exterior? Era o Russell 1000 Growth. Ou seja, era um fundo de crescimento que visava bater um índice de crescimento correto, alinhadinho. Só que aí vem uma estratégia no Brasil, copia a carteira desse fundo que já existe, mas aqui no Brasil coloca que o benchmark é S&P, porque aí vai vender para a indústria brasileira que, olha, tem um fundo internacional aqui, gerador de alfa, que é muito difícil de acontecer, e esse fundo aqui comprovadamente está batendo o S&P há bastante tempo. Toma cuidado, isso não é alfa, era um beta de growth travestido do alfa e era vendido no Brasil dessa maneira. Eu já até questionei a gestora aqui no Brasil, dizendo que eu não concordo muito, e eles trouxeram um argumento que aí fica aí para você comentar se você concorda ou não. Eles disseram algo do tipo: poxa, Raiz, o brasileiro mal investe no exterior, que é verdade, concordo. Então é tão difícil trazer algo que aproxime os brasileiros do investimento internacional, que às vezes o brasileiro mal entende o que é o S&P, e aí eu vou colocar um Russell 1000 Growth, putz, vai criar muita confusão. Como esse fundo não tem taxa de performance, ou seja, o benchmark não vai impactar o quanto ele está pagando em taxa de performance, a gente deixou o S&P, que é mais fácil e mais claro para o brasileiro entender. Falar, ó, entendo o seu argumento, tem a razão lógica para isso, realmente eu acho que os brasileiros não investem tanto lá fora, mas eu acho que a gente tem que começar pelo pé direito, né? Falando com clareza, com transparência. Então, se é uma estratégia de growth, o benchmark tem que ser de growth. E aí você mostra que o fundo não bate o benchmark de growth, tudo bem. Ainda pode ser uma maneira de acessar o mercado internacional que muita gente ainda vai querer explorar, mas mentindo, eu já acho que não é o caminho correto. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa discussão do falso alfa, do beta travestido de alfa? Eu sou apaixonado pelo tema fatores de investimento. Aqui a gente falou brevemente de growth e value, mas se você gosta desse tema, de um pouco de discussão histórica da teoria moderna de finanças, como foi avançando, lá de Markowitz até chegar na economia comportamental. Eu gosto muito de discutir esse tipo de coisa, mas você tem que me contar se você também gosta desse assunto, porque vai ser o maior prazer voltar aqui e falar sobre fatores, explicar o que é o fator de qualidade, fator de crescimento, fator de valor, fator de mínima volatilidade, momentum e assim por diante. Então você que manda, coloca aqui nos comentários se você quer conteúdos como esse e me conta você se você já investiu nesse fundo que maqueia um beta para fingir que é um alfa para o investidor. E eu volto na próxima com mais conteúdos assim. Até mais, pessoal!